Livro Caminhando, Parte 2, Viagem. Parto de um lugar tão distante que parece que a chegada não está ao alcance do meu ser. Mas para mim, essa viagem é o momento de refletir e sentir cada passo dado, entender que tudo tem finalidade e um propósito, no qual não damos conta na nossa realidade. Nessa viagem, reparei o quanto deixei de viver e o que era necessário e real ao meu ser. Quantas oportunidades desperdiçadas por engano e revoltas. Tudo passa nessa vida de encarnado, mas a do espírito fica eterna. Tudo fica marcado e selado em nós, pois temos que lembrar que devemos fazer o melhor em cada oportunidade reencarnatória, para que quando fizermos a viagem, possamos ver e sentir o quanto foi bom aproveitar cada momento, cada instante que passamos aqui na Terra, nesse planeta que nos acode e nos abriga. A chegada, assim por dizer, que parece tão distante, se torna breve e feliz. Temos a eternidade pela frente, mas devemos sempre fazer o melhor, com consciência de assim sermos melhores. Talvez, quando percebermos que nunca há partida, mas sim volta ao nosso verdadeiro lar, mudaremos nossa forma de viver e partir, acreditando com fé e coragem que quando voltarmos, estamos mais verdadeiros de nossa consciência plena. A viagem é aquela que fazemos dentro de nós mesmos, com sinceridade e verdades. Um dia, todos estaremos no nosso verdadeiro lar, ao lado do Pai. A dor moral. Cabe a cada um de nós vigiarmos nossos pensamentos e intenções, para que não julguemos nossos irmãos que sofrem na matéria. A dor física de uma doença como a AIDS não é maior do que a dor moral dos que subjugamos pelos preconceitos. Irmãos, onde está a misericórdia? Onde estamos aplicando nosso entendimento e acolhimento moral e físico? Nossos irmãos contraíram as doenças na matéria e carregam consigo a dor no espírito, por terem sido expostos à curiosidade, ao julgamento, ao preconceito e ao isolamento social. Por que, irmãos? Por quê? Por que são diferentes? Em que? Não estamos todos nós, nesta morada, sujeitos a quedas e desequilíbrios? Ao invés de ofertarmos o entendimento para aliviar o sofrimento, apontamos o dedo e mexemos na ferida, querendo, de alguma forma, sentir que somos melhores. Irmãos, cuidemos dos nossos desequilíbrios, observemos como podemos ser útil aos que sofrem. Não sabemos o que fomos, o que seremos. Sabemos que nessa morada todos são devedores, provadores e doentes do espírito. Estamos todos em condições de tratamento, portanto, não há ninguém melhor que ninguém. Sejamos justos com nossa consciência e aprendamos não expor nossos irmãos, porque não seremos dignos da misericórdia se assim agirmos. Observemos os que sofrem, os que lutam, os que são solitários e ofertemos o que há de melhor em nós, uma prece, uma vibração, uma presença física e uma atitude que demonstre que somos todos irmãos, cada qual a seu modo, e dentro da sua própria condição, caminhando junto na evolução. Que nosso Pai de misericórdia permita que esses irmãos trazidos hoje nesta casa recebam o nosso amor, o nosso aconchego e entendimento, e que seus fardos sejam aliviados. Que eles acreditem em sua força interior e aceitem o que passaram, nos deixando lições de como agirmos na verdadeira caridade, na troca de vibrações de amor. Que nosso entendimento se amplie para entendermos os desígnios de Deus. Levantar o véu da verdade. A verdade é una da migração das almas após muitas idas e vindas do plano espiritual para o material e vice-versa. Vamos levantando o véu dimensional que irá gradativamente dando-nos a oportunidade de conhecê-la, aceitá-la, senti-la e finalmente praticá-la. Assim, devemos olhar para os nossos irmãos e, ao vê-los,
termos a consciência de que cada um conhece e até vivencia uma parte da verdade. Depende de quanto do véu os nossos irmãos já desvendaram, ou seja, o quanto já conhecem, aceitam, sentem e praticam. Caros irmãos, a maioria de nós não sabe ainda o nosso quantum da verdade. Assim sendo, vamos sempre olhar para os nossos irmãos e buscar neles o que já conhecem da verdade. Pode ser até uma parte da verdade que vocês já conhecem, ou então irão acrescentar um pouco mais a verdade que já faz parte do seu crescimento espiritual. Saibam todos, Deus sempre irá pôr em seu caminho um irmão que irá ajudá-lo no seu crescimento espiritual. Basta somente respeitar a verdade desse irmão. Que nosso mentor, Jesus, esteja sempre com todos nós, pois nele está contida toda a verdade de nosso Criador. Busquem conhecê-lo, aceitá-lo, senti-lo e praticar os seus ensinamentos, pois Jesus é a verdade plena. Almejar. O meu espírito sente a necessidade de buscar explicações. As ansiedades por que passo, as angústias que me afligem, me impulsionam a buscar essas respostas. Quanto tempo, às vezes, ficamos parados e não evoluímos por teimarmos em ficar sempre na mesma posição. Hoje busco e almejo aprender como todos. Estamos no caminho para cada um a seu tempo alcançar a sua evolução. Cada um traz dentro de si um histórico encarnatório, cada espírito com sua trajetória de erros e acertos, e dentro das oportunidades oferecidas, cada um escolhe se quer aproveitar este momento ou não. Muitas vezes na matéria, estive estagnado na cegueira da vaidade e do materialismo. Perdi oportunidades vantajosas e hoje eu poderia estar muito além do que estou. Deixei passar a oportunidade e nesse momento deixei de crescer. Quanto alimento meu espírito precisou, quanta falta de alguém próximo para estender a mão, mas não havia, lá atrás, semeado para poder colher. Mas nosso Pai é tão amoroso e justo que meus olhos espirituais foram abertos, e hoje agradeço de poder sentir e perceber as oportunidades. A cegueira espiritual é muito cruel, porque não estagnamos somente a nossa evolução, mas também a dos irmãos que estão ou que passam por nossas vidas. Atentar para nossa sensibilidade, para sentirmos o que podemos fazer por nós, para nos tornarmos pessoas melhores, pais melhores, irmãos melhores, mães melhores e filhos melhores. Todas as vezes que as mensagens são trazidas para nós, ficamos sensibilizados no dia, às vezes até alguns dias, mas e depois? Quais são as posturas que tomamos em nossas vidas para mudarmos? São hábitos, comportamentos, vícios de atitude que nos perseguem. Criamos rotinas metódicas que nos escravizam. Devemos fazer não somente a higiene física, mas a mental também. Higienizemos nosso íntimo, nosso eu, banhando com fluidos de amor, tolerância, compaixão e benevolência. Cuidemos de nossos lares, tentemos fazer o nosso ambiente o mais leve e saudável possível. Começam em nossos lares físicos as nossas mudanças. Observemos que quando mudamos atitudes, que quando estamos mais abertos, mudamos o ambiente ao nosso redor. Nos tornamos mais acolhedores, mais amorosos e ternos. Dentro do nosso lar físico, exercitamos o que aprendemos em nossa casa de caridade. Coloquemos em prática. Olhemos para os nossos entes queridos com os olhos do Espírito. Tentemos sentir suas necessidades, perceber o que nos cerca, nos sentirmos felizes por servir, agradecer a Deus e ao nosso Mestre por hoje podermos servir a quem tanto nos serviu. Agradecer a Deus a oportunidade de termos uma casa de caridade para frequentar, aprender e poder colocar em prática. Agradecer a oportunidade de estarmos encarnados juntos com tantos entes queridos, tantos espíritos afins que nos proporcionam oportunidade de amar e sermos amados. Quantas crianças nos cercam em nosso dia a dia e quanto elas nos ensinam. São meigas, puras, autênticas e corajosas. Devemos aprender com elas, e os idosos,
que tantos já lutaram, caminharam e almejaram. Tantos têm em seu corpo físico as marcas das experiências e dos aprendizados. Os animais e a natureza nos servem e alegram também nossa jornada física. Então, abramos nossos espaços para que tudo de bom possa entrar e possamos doar e retribuir a tantas mãos estendidas. Sejamos amáveis conosco mesmos, sejamos corajosos, porque o medo é uma ilusão. Somos eternos e já passamos por várias experiências, então já aprendemos que somos mais fortes do que qualquer problema. Busquemos a nossa evolução espiritual, busquemos trabalhar em favor do nosso espírito. Estamos todos juntos e quando precisarmos, devemos buscar apoio nas pessoas que amamos e que estão juntas conosco nessa jornada. Somos ligados por vivendo de aparência. Como é triste ser esconder-se de si mesmo, achando que ninguém quer saber de casa não conversa, não comenta a situação pela qual passa, nem com aqueles que são fechando-se totalmente e não dando abertura para quem nem meus queridos, vamos fazer a terapia do amor. Nos ajudar, ajudando o nosso irmão. Vamos encarar os problemas e as angústias com naturalidade, porque todo mundo tem, e não podemos sofrer onde machuca, que se pode encontrar o remédio para a dor. Então vamos, sem medo, abrir nossos corações para dizer o que quantas tristezas se foram os corações repletos de amor, de seu próprio amor. O amor do Pai sempre nos acolhe e tenta nos mostrar a beleza do amor. Quer bênção maior? E nós, pequenos em nossas fraquezas, nos cegamos e deixamos nos levar pelo desespero da miséria, da falta de nós mesmos. Não sentimos Deus. Ah, Cristo! Quantas encarnações e ilusões vivemos em uma só existência? Somos vários personagens em um todo, a soma de todas as encarnações. E em benefício de nosso orgulho, nos perpetuamos na triste solidão. Quanto medo ainda existe nesse mundo de Deus? Quantos braços duros que insistem em não se torcerem? Quantas cabeças altivas que não querem se inclinar? Quantas vítimas de si mesmo que teimam em dizer-se vítimas dos outros? Ah, os outros. São sempre os outros e nós de nada temos culpa. A qual justiça servimos? A culpa de nossas dores é o mundo? Quantas fugas, quantas facilidades. Jogar a culpa no mundo é fácil, afinal, esta morada ainda vive em meio ao desequilíbrio, tem costas largas, mas somos partes integrantes dela, e se ela está em desequilíbrio, é porque assim nós estamos. Esquecemos que aqui é a escola que nos acolhe para nos ensinar a viver a verdade. Lugar onde Deus, em sua infinita bondade e amor, nos permite retornar várias vezes para aprendermos a ser melhores e amar de forma correta, a nos respeitar e respeitar nossos irmãos. Aprendemos aqui que somos filhos de Deus e aprendemos como viver assim, sendo cristãos, a assumir nossas falhas e consertá-las. O mundo e suas dores, a dor de não assumir daqueles que aqui, com a graça e benevolência de Deus, vivem. Aprender a sentir o que se passa. Quando começamos um trabalho mediúnico,
estamos mexendo com a sensibilidade do médium. Muitas vezes o médium se perde dentro de si mesmo com sensações que não sabe reconhecer. Sentimentos estranhos, sentimentos de perda da própria identidade. Parece que o médium está fora do seu aparelho material, ou seja, do corpo físico. É um aprendizado doloroso, porque o médium tem que afirmar o que já conquistou e tem que se dominar mostrando coragem e persistência. Sabe entender isso quem por esse processo já passou. Não adianta tentar falar ou explicar, porque é muito pessoal. Está o médium nesse processo delicado porque escolheu assim. Quando ele escolhe melhorar e se aprimorar, ele tem que se limpar das impurezas. Fica o médium tateando, tentando assim o assado e sentindo como se sente melhor. Muitos falam em momentos enlouquecedores, atordoados, depressivos e sonolentos, mas confiem que é um processo. Angustiante é ver o irmão, que já conquistou muitas verdades, não enxergar, não ver isso, o que seria bom para ele se fortalecer. Sabemos dos processos e pressões que a morada atravessa e das buscas de cada um para se aperfeiçoar e lutar para se tornar melhor. Melhores pais, melhores filhos, melhores cônjuges, melhores amigos e melhores irmãos fraternos. Dizemos isso porque tudo isso é forma de pressão. Mudar algo não é simples quando já está incorporado como um hábito. Exige muita persistência, coragem e determinação. Por isso, sejam pacientes e amorosos consigo mesmos. E aos médios que estão nesse processo delicado, tenham confiança no que são, no que fazem e no que recebem. Ajudem-se uns aos outros. Procurem com quem possam conversar e troquem experiência com equilíbrio e amor. Que Deus nos abençoe. Portas abertas. Desde a permissão do Pai para reiniciarmos nossa caminhada evolutiva, através de uma nova existência, temos à nossa disposição um sem número de alternativas e oportunidades. Montamos, com a ajuda de nossos guias e protetores espirituais, nosso projeto reencarnatório, buscando da melhor maneira possível um agrupamento de resgates e aprendizados que nos permitam dar mais um passo na direção da perfeição. Concluída essa fase, na qual medimos nossos méritos e nosso potencial, damos início então à nova vida. O que será então o fator determinante para o sucesso dessa nova empreitada? Obviamente, a resposta não reside apenas em um aspecto da vida ou numa única característica pessoal. Reside no conjunto da obra. Entretanto, há algumas atitudes que certamente contribuirão de maneira decisiva. A primeira é o equilíbrio. Através dele teremos mais clareza mental para visualizar os perigos e identificar as dádivas. A segunda é a fé. Com ela teremos forças para enfrentar os obstáculos com resignação e coragem. A terceira é a prática do amor verdadeiro. Agindo dessa forma, colocaremos nossos corações a serviço de nós mesmos e dos semelhantes, formando assim um círculo virtuoso que beneficiará os nossos semelhantes e principalmente a nós mesmos. Por fim, há algo muito sutil que poderá definir o ritmo e a forma de vivermos. Chama-se postura. Na medida em que assumimos uma postura positiva de fato em relação a tudo e a todos durante nossas vidas, o universo de Deus conspira ao nosso favor, contribuindo com nossos anseios e necessidades. Buscar a disciplina constante de manter nossos corações abertos a todas as coisas que a vida nos oferece fará com que a encarnação transcorra de acordo com o planejado, independente do que quer que seja. Agindo assim, com as portas abertas e o coração amoroso, tiraremos maior proveito e aprendizado das experiências amargas e desfrutaremos mais intensamente das alegrias e das venturas que o Pai nos oferece. Basta estarmos com as nossas portas abertas e a nossa mente vigilante. Todos os dias. Todos os dias, quando encarnados, não percebemos o real valor de estarmos em um corpo físico.
ou seja, em uma dimensão com fluidos mais densos, pesados e tangíveis. Todos os dias, nessa nossa jornada, não conseguimos ver e nem sentir a presença de Deus, seja no amor ou na dor. Todos os dias, em razão do véu do esquecimento, nos deixamos envolver pelas vibrações inerentes da morada, ou seja, provas, débitos, expiações e resgates. Todos os dias nos esquecemos do verdadeiro sentido de cada encarnação, o milagre da vida. Ou seja, nos é dada a oportunidade de aprender e vivenciar as propriedades de Deus, das quais a maior delas é o amor, que é a essência do Pai. Todos os dias, Deus continua nos amando, certos ou errados, encarnação após encarnação. Deus simplesmente nos ama. Todos os dias, Deus amorosamente nos aguarda, ao acordarmos de um sono reparador, a caminho do nosso trabalho ou ao retornarmos dele. Durante o nosso dia de trabalho, na hora que almoçamos ou jantamos, e ainda quando nos recolhemos para dormirmos. Deus continua nos aguardando amorosamente. Ontem, hoje, amanhã e eternamente. Deus, em sua infinita bondade, nos aguarda e nos dá a oportunidade de estarmos com Ele. Basta simplesmente nós, todos os dias, deixarmos nosso coração falar. Senhor, obrigado pelas oportunidades da vida, pelo nosso trabalho, pelo alimento de cada dia, pela oportunidade do descanso do nosso corpo. Senhor, obrigado pelo novo dia. Escolhas. Um choro, um lamento, um canto escuro, tudo fruto de uma conduta impensada, inconsequente, atos que interferirão no caminhar de muitos irmãos. Hoje, a escuridão, o choro e o lamento são reflexos da nossa energia saturada, das emanações desajustadas. Na encarnação de cada indivíduo espiritual, nossa matéria, ou seja, nosso corpo físico, traz em sua formação uma quantidade de fluidos específicos e condizentes com os nossos compromissos ao longo da nossa encarnação. Voltamos à matéria, sabendo tudo o que irá acontecer, inclusive quando iremos nos desviar pelo livre-arbítrio ou nosso direito de escolher dos compromissos assumidos. Sabem a causa de tudo isso? O orgulho. Isso mesmo, nosso orgulho nos conduz e induz ao erro. Nós somos filhos de Deus, assim, nós temos a presunção de sermos iguais ao Pai. Somos iguais sim, só que ainda somente na forma, mas não na essência. Nosso orgulho desalinha as vibrações, trazendo à matéria a falsa sensação de poder. Poder esse que ainda é limitado pelos compromissos assumidos na encarnação ou missão. É assim que somos conduzidos ao choro, ao lamento, à escuridão. Somos senhores da luz ou das trevas. A primeira, conseguimos aprender a amar. A segunda, conseguimos, ignorante o amor. A escolha é de cada um. Capacidade de viver. Todos nós somos portadores de muitas capacidades, mas nem sempre nos damos conta disso. E persistimos em valorizar mais as nossas carências e os nossos pontos fracos, porque na verdade pouco nos amamos e pouco somos vigilantes para não nos deixarmos levar pelas inseguranças e medos. Em primeiro lugar, nos esquecemos da nossa capacidade de viver e esmorecemos diante das dificuldades do dia a dia desta morada. E passamos a reclamar das condições, da nossa situação, das barreiras e impedimentos para as nossas realizações. E então, afogamos nossa capacidade de enxergar e de ver a vida com os olhos do Espírito. E passamos ao inconformismo, à não aceitação, à rebeldia e revolta diante da própria vida. E assim também tolhemos nossa capacidade de compreender, de amar a vida, a nós mesmos e a Deus e aos nossos irmãos. E nos exclausuramos em negativismos e não aceitações, e vamos diminuindo todas as nossas capacidades, toda a nossa coragem. Somos os únicos responsáveis, então, pela própria apatia e prostração em que nos encontramos muitas vezes.
Se simplesmente não duvidássemos de nossa capacidade de viver, Deus nos teria dado essa oportunidade da vida se não fôssemos capazes de enfrentá-la? Hora do trabalho. Meus irmãos, queridos irmãos, eu não quero buscar mais as ilusões que não atribuirão crescimento algum para o meu espírito. Achamos tantas vezes que estamos certos, corretos com determinadas atitudes, que no fundo, se analisarmos dessa maneira, nos tornaremos infelizes, porque não somos os donos da verdade. Creio que aqui encarnado, a vida passa muito rápido. Creio também que não devemos perder mais tempo com tantas ilusões, pois temos ainda tanto a caminhar e trabalhar em prol dos nossos irmãos. Sinto que ainda temos para conquistar, não como méritos para o nosso espírito, mas com o amor que o Mestre tanto nos confia. Sinta-se orgulhoso de ser filho de Deus e não de ser melhor que os outros, porque isso não existe perante o Pai. Somos criados da mesma massa, do mesmo amor e da mesma verdade. Bondade essa infinita que desconhecemos ainda porque somos imperfeitos. Temos que caminhar, carregar em nossos corações intenções boas para os nossos irmãos e conosco mesmo. Ficar longe das ilusões, das fantasias que não nos levam a lugar nenhum. Não há tempo de viver isso agora. Vamos regenerar, ter a consciência que com um pouco do nosso amor, junto a outros amores, poderemos doar os fluidos de amor para essa morada chamada Terra. Vamos trabalhar, é com trabalho e com coragem que podemos doar. Vida e regeneração. Na plenitude da vida, angariamos caminhos que devemos, em quaisquer situações, compreender que não estamos sozinhos jamais. A vida em todos os momentos traz recadinhos para nos conhecermos melhor, dando-nos oportunidades para crescermos e também a oportunidade de compreender mais, tanto nós como as situações. Nem tudo que a vida nos mostra faz com que nos sintamos felizes. São experiências importantes que farão com que cresçamos também. A evolução não depende só de compreensão, mas também de disciplina e principalmente amor. Sim, de amor, amar a vida e todas as circunstâncias que passamos, sejam elas boas ou más, não importa. O importante é saber que não estamos sós. Independente do que possa acontecer, não nos deixarmos abater, porque temos a certeza de que são tormentas passageiras e necessárias. E com fé, não nos deixarmos abalar, pois no fundo confiamos no Pai Eterno. Não só a morada precisa regenerar, as pessoas devem ter consciência que também precisam se regenerar de verdade, que precisam buscar em si a moral e a integridade. Devem se unir em favor de uma reforma íntima e vibrar com amor para seus irmãos, tentar de alguma maneira buscar com que eles despertem também a vontade de crescer e a gana pela vida. Já imaginaram vocês se conduzindo para um lugar regenerado de puro amor e deixando amores eternos que não conseguiram acompanhar a evolução da morada? Devemos tentar fazer nossa parte. Então, devemos lutar por nós e também pelos encarnados que caminham conosco. Se hoje nossos amigos não entendem a necessidade pelas nossas palavras, certamente sentirão nossas vibrações de amor e de proteção. Vamos amá-los e ampará-los. Vamos, a cada dia, nos sentir integrado com o nosso Pai e esquecer um pouco de nós mesmos, das nossas angústias e dos momentos esses que nem mesmo às vezes entendemos. Só de estarmos aqui encarnados, já devemos ter em nós o sentimento de gratidão por mais essa oportunidade que nos foi concedida. Vocês não acham? Amigos, vamos amar, amar e amar. Só assim conseguiremos sentir mais nossos irmãos e as nossas necessidades. Não vamos desperdiçar esse momento de oportunidade e de vida e regeneração. A arte da convivência. Nenhum ser foi criado para ser só, seja animal ou homem. Todos dependem uns dos outros, tal como enorme telha. Existe uma conexão que une a todos os seres vivos. Isso não é visível a nós, mas é facilmente perceptível pelos sentimentos. Esse é o canal que, por mais que cada um esteja voltado para si mesmo, interconecta um ser ao outro, pois todos precisam dessa alimentação para vibrar e cumprir sua função.
A natureza criada por Deus une uns aos outros pela essência da sua criação, na sua característica mais básica, a capacidade de sentir e assim interagir. Existe um propósito básico nisso tudo, que é a necessidade de conviver. Se cada qual tem características tão ligadas a seu próximo, é preciso que cada um aprenda a utilizá-las de forma equilibrada, envolvendo seu semelhante e entrando em contato com ele, de maneira que esse possa receber o contato e estabelecer um retorno. Assim, todos os nossos atos causam uma reação à altura do estímulo. Uma iniciativa equilibrada deve causar uma reação similar e uma desequilibrada, idem. Acontece que esse mecanismo não é tão evidente e claro, pois cada um interage com muitos e nem sempre dirige a reação a seu causador, transferindo sua resposta a outros que, por sua vez, reagem também de forma enviesada e assim por diante. O que torna essa grande confusão possível de entender é a capacidade de discernir e aprender com as reações de seu próximo, gerando reações que quebram a corrente desequilibrada a que todos convergem. Nessa capacidade de impedir uma reação desequilibrada a uma ação desequilibrada é que está o grande segredo de conviver, de viver e ajudar o próximo. A arte de conviver é a arte de compreender e inibir reações na medida da ação. E isto só é possível com a compreensão unida ao amor. Equilíbrio. O que falar do vento? Quando forte, é vendaval, que causa inúmeras situações de desespero em sua trajetória. Quando suave, se torna a brisa a balançar as folhas das árvores como um balé condicionado. Quando um pouco mais vigoroso, tem como uma de suas funções carregar em seu caminho as sementes de plantas, flores e frutas que vão encontrar o local apropriado para germinar. O que falar do sol? Quando tão forte, castiga a terra e gera nela o desespero e a destruição. Aniquila o homem, tão frágil diante de tanta grandeza. Quando ameno, aquece a terra, ajuda a prosperar a agricultura, dentre as suas características de utilização. Quando mais condicionado, ajuda no equilíbrio de evaporação, com a finalidade de criar as chuvas, que irão contribuir em grandes partes em todo o processo de germinação de plantas, flores e etc. O que falar da água? Quando em demasia, gera em sua trajetória catástrofes incríveis que castigam o homem. Quando em estado normal, contribui com a terra, tornando-a fértil, dando grande potencialidade aos grãos. Quando um pouco mais densa, ajuda no combate à seca, gerando lagos e abastecendo rios, que irão fornecer imensos recursos ao homem. Podemos a isto denominar de energia, com diferentes graus de potencialidades a serem sorvidas por nosso planeta. O que dizer do homem? Assim como na natureza, as três condições acima estão ligadas ao comportamento do homem. Se não, vejamos. Quando o homem se mostra agressivo, está como na natureza, liberando energia em demasia, que fatalmente será pernicioso a ele ou àqueles que o cercam. Quando suave, consegue transmitir àqueles que o cercam a estabilidade emocional, que irá trazer a integração a todos. Por fim, o estado emocional natural torna o homem flexível, afável, compreensível, participativo e receptivo, portanto, bastante prudente, porém empreendedor. Como podem ver, esse grande desprendimento de energia é comum a cada uma das 4 estações vivenciadas. Porém, nas escalas observadas das situações, são 3 tipos as vivências, cada qual em seu momento, com a sua contribuição e magnitude. Isso nos leva a pensar o quanto é importante manter a nossa energia em equilíbrio, para que possamos contribuir sobremaneira com a nossa trajetória, pois a base de tudo é o equilíbrio. Em Deus que me fortalece, tudo posso. Carta a Deus. Boa noite, meu Deus, amigo e Pai. No momento me sinto com vontade de desabafar, falar de mim,
me abrir contigo que é meu Criador. Tenho tanta coisa para te falar e na grande maioria das vezes eu não me expresso adequadamente. A comunicação sai incompleta e imperfeita, e assim falo algo que nem sempre é exatamente o que sinto. Queria uma comunicação mais clara. Sinto-me deficiente para compreender o meu íntimo e esse mundo em que estou. Sou deficiente em tantas coisas, me sinto frágil, fraca e tenho muito medo. Cansei de correr sem saber para onde, para experimentar e aprender a vida. Mas meu espírito ainda sente sede da verdade que vi outros seres experimentar. Mesmo confusa, perdida e cheia de medo, tantas vezes questionando esse estágio de expurgo doloroso, estou aqui, sim, titubeante, sim, fora do eixo, sim, eu estou assim. Sei, meu Pai, que não me criastes para isso, mas nesse estágio eu sinto isso. Já me condenei tanto, mas não sou só isso. Tantas vidas e tantas emoções fazem o conjunto do meu hoje, tentando ser adequadamente uma colaboradora consciente com Cristo no trabalho ao próximo, medianeira responsável. Sinto medo de deixar meu ideal que pedi e falhei. Sim, meu grande problema, que tantas vezes não quis assumir, mas nem o próprio Jesus pede mudanças repentinas para o trabalhador dessa seara. Não quero decepcionar-te e nem sentir mais isso. Esse medo me atrapalha tanto, Deus. Convivendo em sociedade e aprendendo com a vida, tantas vezes me sinto uma aprendiz teimosa que tantas coisas não compreende. Tantas coisas estão além de mim, da minha compreensão, e eu titubeio quando não me fecho. Meu Deus, a compreensão é tão fundamental para mim quanto o amor. Minha mente chega a me deixar exausta e consciente dos meus deveres e atenta a mim mesma, pela sensibilidade e percepção que me assustam. Esse é o cansaço que falei. Não quero temer mais, quero confiar, quero dar meu melhor a todo, independente de seu estado, e conseguir receber. Quero me reconciliar comigo, contigo e com o mundo. Quero compreender a vida, o que vivo, as pessoas, a ti. Quero viver a verdade ao meu alcance. O querer tantas vezes é a chave, é a alavanca para realizar. Como sabe, Deus, tenho o ideal de ter a bondade em mim, longe das minhas maldades e das mentiras, e sim, em comunhão contigo, longe daquilo que pode me afastar de ti, amigo. Não vou colocar outros seres em questão. São aprendizes imperfeitos como eu, caminhando, uns mais perto de suas verdades, ou seja, de ti, outros em outra condição. Tenho medo de cometer injustiças com alguns seres que estou com dificuldade de compreender. Tenho medo de perder meus amores, ainda não sedimentados. Sinto tanta coisa ao escrever isso. Sou grata àqueles que tanto me deram de amor. Sinto amor por eles. Não quero mais distância de alma. União, sede de amar e ser amada. Quantas decepções causo, recebi e recebo. É a roda da vida. Está girando e eu, às vezes, calho. Não sou de desistir, nem das pessoas, nem das coisas. Tento e tento. Estágio, expurgo. Vamos limpar, passado e presente na minha vida. Expurgo, consciência dos meus erros, da podridão. Consciência pouca do teu amor por mim. Estou travada, estou aqui. Deus, expurgo, estou aqui. Quero abrir meu amor. Recebe, Senhor, a minha oferta. Auxiliai-me a te dar. Ensina-me, recebe minha vida, me recebe. É tão maior que tudo que conheço. Estou aqui. Vagar de novo? Não. Progressões. Projetar. Tanta gente que conheci. Amores conquistados. Amores a conquistar. Pronto, meu Pai. Não quero me perder em palavras. Isso é um pouco de mim compartilhado contigo. Para ti, Deus Pai,
para ti, Deus Filho, para ti, Espírito Santo, amo-vos. Certa vez, quando deixei de olhar para mim mesmo, conheci outros irmãos e deixei um pouco de lado todo o egoísmo que dentro de mim pairava. Comecei a enxergar como precisamos uns dos outros e como eu precisava daqueles que do meu lado estavam. Por alguns instantes, foi despertando em meu coração que sem as pessoas não podemos exercitar compaixão, afeto e principalmente amor. Quantas vezes perdido em meus pensamentos, deixei de olhar para aqueles que do meu lado estavam. Quantas vezes magoei, quantas vezes deixei de dar atenção devida a meu irmão. Quantas vezes deixei de sorrir, perdido em meus pensamentos, quanta confusão mental que nem mesmo eu consegui me entender. E buscava e buscava. Meu Deus, quanto percorri para hoje estar aqui, quanto e quanto. Certa vez olhei para mim e descobri como o ego atrapalhava tanto. Acredita? Me achando melhor que os outros? Quem sou eu? Quem sou eu para pensar assim? Pois é, são sentimentos, e quantos ainda não carregam isso dentro de si? Mas um dia, quando aceitei de coração que eu me achava melhor que os outros, comecei a melhorar e a enxergar que a vida estava me dando tantas oportunidades para eu combater isso em mim. É triste, e eu não sei? Quanto de tristeza eu já causei? Quanto? Hoje eu estou tendo a oportunidade de viver, de estar aqui, e só tenho a agradecer. Quanto a vida ensina, e como ensina. Quero esquecer um pouco de mim e olhar para aqueles que precisam e poder senti-los com amor. Quanto ainda temos que aprender? Orai e vigiai. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de ser separado o joio do trigo. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de provar a confiança em Deus e demonstrar que confiamos no que nos ensina o Mestre Jesus. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de demonstrar que não sois homens de pouca fé. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de acreditardes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Jesus. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de entenderdes o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de fazerdes ao próximo o que gostaríeis que vos fizessem. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de perceberdes que conhecer a verdade vos libertará. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de entenderdes que fora da caridade não há salvação. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de sentirdes que Deus e Jesus, o amor e a verdade, estão em vós mesmos. Orai e vigiai, pois é chegada a hora de sentirdes que jamais estareis sozinhos, pois o Pai jamais abandona um filho seu. Vós, eu, nós, todos devemos orar e vigiar para estarmos sempre, a toda hora, em sintonia com o amor e a verdade, ou seja, Deus e Jesus. Viver bem a cada dia. Acordar de manhã, abrir os olhos e o primeiro pensamento que seja para Deus. Essa é a fórmula para começar bem o dia, porque Deus é a fonte inesgotável que sacia todas as nossas necessidades. Revigorada a energia vital, levante-se com calma, dê uma boa esticada no corpo e deseje um bom dia para você mesmo. Se alguém da casa já está acordado, dirija-lhe um olhar afetuoso, um sorriso amigo. E se tiver que acordar alguém, faça-o com muito jeito, com muito carinho. Fazendo a higiene pessoal, deixe a água correr pelo corpo, sem muita afobação. Abra a porta, olhe para o céu e deixe que o sol inunde sua alma. Mas se o tempo estiver nublado, que não se entristeça o seu olhar, pois o sol estará lá em cima de qualquer forma. E se estiver chovendo, não se irrite. A chuva é necessária para limpar a atmosfera e purificar o ar. Você sai à rua, vai para o trabalho,
Vá fazendo o trajeto com tranquilidade. Seja afável com os outros passageiros, se estiver que usar transporte coletivo. Mas se dirige um carro, faça-o com bastante atenção, cuidando de você e dos outros. Chegando ao local de trabalho, espalhe boa energia no ambiente. Atenda as pessoas polidamente, seja gentil. Desenvolva seu trabalho confiando no bom resultado. Termina o dia, você volta para casa do mesmo jeito que foi ao trabalho, com calma. Converse com a esposa ou filhos, quem estiver por perto. Tome o seu banho alegremente, jante com gosto. Veja um pouco de televisão ou leia um bom livro, mas não cochile no sofá. Se puder, antes de dormir, dê uma olhada na noite. Olhe o céu, divise uma estrela na qual ainda não prestou atenção. Se encante com a lua clara. Então, recolha-se ao seu leito e agradeça a Deus por ter vivido o dia com boa vontade. Minha vida espera. Minha vida espera que eu simplesmente viva. Simples assim. E eu, o que faço? Não ouço o apelo da vida, porque os meus ouvidos estão muito ocupados ouvindo os meus lamentos. Como uma pessoa tola, deixo para depois os cuidados com a minha existência. Até quando assim agirei? Muito tempo estive fugindo dos meus medos. Existe tolice maior? Quanto mais fujo, mais eles crescem, se avolumam e me prendem. Já ouvi tanto sobre o amor verdadeiro, o amor ideal. É tão lindo esse amor. Por que não me rendo a esse sentimento tão bonito e tão sublime? Muitas vezes me vejo reprimindo o sentimento e muitas vezes viajo nas asas da ilusão. Por quê? Porque eu sempre me escondi dos meus medos, mas a consciência pesa pelo tempo perdido. O que são, afinal, os meus medos? São criações da minha mente? Só pode ser, pois esses medos não são reais. Se disso sei, por que não junto tudo dentro de uma bolha de sabão e depois assopro até que ela, flutuando, se desfaça? Desaparecerá para sempre? Mas o que penso? Outra vez me iludo. Fantasio? Sei que Deus me criou e já faz muito e muito tempo. Quando vou assumir minha existência e fazer dela o que Deus planejou para mim? Minha vida me espera. Tenho que me conscientizar disso. Preciso me apaixonar por minha vida e fazer dela um jardim florido, mas plantar também árvores fortes que não tombarão com as tempestades. Preciso dar vazão às emoções que me enternecem ao desejo de crescer espiritualmente. Esquivar-me a qualquer custo das insinuações sutis que me rondam, tentando me fazer sucumbir à inércia. Resgatar os meus sonhos verdadeiros, buscar os meus ideais que adormeceram dentro de mim, para finalmente viver a minha vida que sempre me espera. Busca. Busca é uma palavra pequena, mas muitas vezes muito difícil definir, pois buscamos tantas coisas no nosso dia a dia que no fim nem lembramos o que é a nossa busca principal. Você, o que busca ou o que quer? O que falta para você a cada dia? Quer mais? Nunca está satisfeito com o que tem? Antes de ficar nessa eterna busca, cheia de dúvidas, desafios e ilusões, primeiro busca o amor que existe dentro de você, amor gostoso, puro e sincero. Depois disso, ficará mais fácil, pois nele você vai achar a fé, a confiança, a verdade e a paz, já que andam juntos e que nem percebemos, pois buscamos muitas vezes coisas que na verdade não são para o nosso bem, que não temos necessidade, mas queremos porque todos têm e nos achamos inferiores aos demais. Busque, mas busque o amor verdade e veja como tudo será diferente, terá outra visão. Na verdade, o que buscamos sem cessar sempre esteve ao nosso lado e nunca conseguimos enxergar. Busque ser feliz e aproveitar as oportunidades. Busque a fé e a confiança e viver como nosso Pai Deus nos ensinou. Conversa com Deus. Deus,
Eu sei que sou falho em muitas coisas. Muitas vezes sou egoísta e você me perdoa. E quantas são as vezes que entende minhas revoltas, minhas vaidades, e mesmo assim me dá a oportunidade de me livrar do desequilíbrio. Quantos amores eternos você permitiu viver junto de mim, mesmo eu não sabendo dar valor. Veja o corpo que me deu para que eu pudesse passar por essa viagem na matéria, e como eu o desprezo sem valorizar a máquina evolutiva que me concedeu. Pai, quantas vezes eu chorei por me sentir injustiçado pela vida, e seu amor me acalentou. Muitas foram as vezes que eu disse odiar você, e você sempre afirmou ter amor por mim. Quando renego minha essência, você me mostra sempre com o mesmo carinho e paciência. Sabe, Pai, eu ainda brigo consigo, e sei que sabe disso, mas sinto a imensa vontade de lhe dizer obrigada, e desculpa por ainda ser teimoso consigo, ou não me render ao seu amor. Sabe, Pai, quero apenas saber agradecer de verdade, agradecer a todos os meus amores eternos e alcançar o orgulho de ser seu filho. Acreditar sempre. Tudo que acontece em nossas vidas são apenas ilusões criadas pela nossa própria mente e pela mente do inconsciente coletivo. Nada é realmente real, tudo é energia, tudo é vibração. Nada é sólido, nada está parado, tudo se move. Importante é acreditar sempre que, como tudo está em movimento, é a força de nossa mente que impulsiona as ilusões. Ou seja, acreditar em algo é colocar a energia em movimento em direção àquilo que se pensa. Acredite, pense, idealize aquilo que deseja. Quanto mais nobre o pensamento, mais evolução espiritual se conseguirá quando este pensamento acontecer em nosso mundo de ilusões. Acredite, acredite em coisas boas, porque acreditar em mais coisas também é possível. A lei da energia move a ilusão para aquilo que se pensa, bom ou mal. Mas o mal, quando se precipita, só causa mais mal, não acrescenta nada em nossa evolução. Pelo contrário, só acumula débitos. Acredite, mas acredite sempre no bem, pois só o bem se precipitará neste nosso mundo de ilusões. Acredite sempre, quanto mais perfeitos forem os pensamentos, mais perfeitos os acontecimentos, e quanto mais perfeitas nossas ilusões, mais próximas estarão do mundo perfeito, o mundo de Deus.